Queridíssimos, eu gostaria muito de fazer com vocês uma questão proposta aqui no meu Instagram do pai que deixa de salvar o seu próprio filho a pedido da amante. Deixa o filho se afogando, vê o filho se afogando e a pedido da amante não realiza ação salvadora. Deixa o filho se afogar e sai do lugar com a amante. Nós sabemos que o pai... e a criança não morre. Não morre porque a mãe da criança chega e salva a criança. Muito bem, numa hipótese como essa, eu tenho que lembrar que o pai aqui realizou, ou melhor, o pai se omitiu. Só que a omissão desse pai, ela não pode ser encarada como uma omissão qualquer, porque ela é uma omissão do agente que tem o dever de agir para impedir o resultado. Quando se trata de omissão daquele que tem dever de agir para impedir o resultado, nós estaremos diante da possibilidade desse omitente responder pelo resultado que ele estava obrigado a agir para evitar, certo? Então, nesse caso, surgem os crimes omissivos impróprios. E ele, se a criança morresse, poderia ser responsabilizado por um homicídio. Acontece que a criança não morreu. Não morreu por circunstância alheia à sua vontade. E nesse caso, ele pode ser responsabilizado por um crime comissivo por omissão, um crime omissivo impróprio tentado, ok? Ele poderia ser, então, responsabilizado por uma tentativa de homicídio. Nessa tentativa de homicídio, nós teríamos a qualificadora da motivação torpe, que afinal de contas, optar pela morte de um filho para satisfazer aos desejos de uma amante, né? Para que o filho morra, me parece vil, abjeto e, portanto, uma motivação torpe. Teve ele para agradar a amante, deixa o filho morrer, ok? Agora, veja você que também eu teria aqui a qualificadora referente ao meio de execução, que seria a asfixia por afogamento. Nesse caso, quando se tem crime comissivo por omissão, a nossa maior dificuldade é a fixação para que nós possamos dizer que houve uma tentativa de um crime comissivo por omissão ou omissivo impróprio, é preciso que nós falemos do início da execução, não é? E a nossa grande dificuldade é que, em se tratando de uma omissão, como é que nós poderíamos dizer o que é início da execução? Como é que nós poderíamos fixar o início da execução num crime omissivo impróprio? Bem, porque é complicado, né? Imaginemos, por exemplo, a mãe está na praia, a criança começa a se afogar, aí um terceiro se adianta, vai lá e salva a criança. Será que eu posso dizer que houve uma tentativa de homicídio por parte da mãe que não tinha feito nada até então? A grande complicação é fixar o que é início da execução nos crimes omissivos impróprios. E a doutrina nos ensina que nos crimes omissivos impróprios, o início da execução ele se dá quando o agente realiza uma conduta que deixa de forma assim muito clara a sua deliberação de não realizar ação salvadora. Quando ele realiza uma conduta que deixa inequívoca a sua intenção de não realizar a conduta salvadora. E nesse caso, ou então quando ele deixa escapar a última chance que ele tem para realizar a ação salvadora. Nesse caso, fica muito clara a sua decisão de não realizar a ação salvadora para satisfazer aos caprichos da amante, quando ele sai do local em que a criança se afogava na companhia daquela amante. Então fica clara a existência aqui da figura tentada daquele homicídio. Você veja que, nesse caso, ele só pode ser responsabilizado por uma tentativa de homicídio e não por uma omissão de socorro, porque ele é garantidor da não superveniência do resultado. Veja, então ser garantidor da não superveniência desse resultado é elementar desse crime comissivo por omissão. Porque se nós tirássemos a sua condição de garantidor, desapareceria o crime comissivo por omissão. Ele jamais poderia ser responsabilizado por uma tentativa de homicídio, certo? Não fosse ele garantidor, ele responderia por uma omissão de socorro. Então, como é o nome daquilo que se eu retiro, aquele crime desaparece? Como é o nome
daquele elemento essencial. Como é o nome daquele elemento constitutivo do tipo legal de crime? Elementar, não é? A elementar, quando retirada, aquele crime desaparece. Então você verifique que o fato de ser garantidor é elementar do crime comissivo por omissão. De sorte que, ainda que seja de caráter pessoal, isso se comunicará a todos que tiverem colaborado para a prática desse crime. Porque as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do crime. A partir do momento em que a amante dissuadiu o pai para que o pai não realizasse ação salvadora, ela contribui para o crime dele e a condição de garantidor dele se estenderá a ela, se comunicará a ela, que assim será responsabilizada pelo mesmo crime daquele homem, por crime idêntico. Ela também poderá ser responsabilizada pelaquela tentativa de homicídio. Veja que alguns aqui disseram que o pai deveria ser responsabilizado por um crime de abandono. Em absoluto, não é possível que se responda por um crime de abandono quando se tem o dolo de dano, porque o crime de abandono é um crime de perigo e não se pratica um crime de perigo com dolo de dano. O pai queria que a criança morresse, resolveu não realizar a ação salvadora, resolveu ceder aos caprichos daquela mulher. Então, ele não pode ser considerado aqui autor de um crime de abandono, como alguns quiseram. Ele será responsabilizado, sim, pela tentativa de homicídio. E você verifique que nessa tentativa de homicídio, nós deveremos combinar a regra do artigo 121, parágrafo 2º, nos incisos 1 e 3, com a regra do artigo 13, parágrafo 2º, a linha A. Afinal, não fosse ela, ele não poderia responder pelo crime comissivo por omissão na modalidade tentada. Um beijo no seu coração, fique com o nosso Senhor, que Deus te proteja, ilumine e guarde. Até a próxima.